Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do painel Imagem e Credibilidade. Aqui neste espaço se discute a comunicação por quem faz a comunicação, né? E hoje o meu parceiro Alexandre Mota, ele propõe uma pergunta, no mínimo instigante, que vai nortear esse nosso bate-papo. Você acha que a pressa é realmente inimiga da perfeição? Bem, quem vai tentar responder isso é o nosso convidado hoje, o Júnior Rodrigues, né, que vai falar um pouquinho do tema comunicação assertiva para equipes ágeis. Eu, como sempre, né, eu pesquiso, né, o currículo dos nossos convidados, principalmente do LinkedIn. O LinkedIn é muito direto, né? E ali você expõe as suas expertises e fica bem mais fácil entender em quais áreas os nossos convidados atuam, né? O Júnior tem um currículo invejável, tem várias áreas onde ele pode ajudar você. Por exemplo, ele é mentor, autor, palestrante, professor, facilitador, e aí eu adorei, eterno aprendiz. Isso eu acho que é muito importante, ele fez questão de colocar lá, né? Mas ele visa, né, o grande objetivo dele é justamente ajudar os empresários, ou você, né, a ter uma gestão mais ágil de projetos e operações. E, para isso, a comunicação é fundamental. Como que você vai motivar a sua equipe para agilizar esse processo, sem comprometer a qualidade? Tem que ter uma comunicação interna na sua empresa. Quem não se comunica se trumbica. Já dizia o mestre Chacrinha. Não é mesmo, Júnior Rodrigues? Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Estevam, tudo bom, Alexandre? É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre esse tema super importante, né? Eu lembro, já atuo aí já há muitos anos com o projeto e desde quando eu comecei a estudar, aprofundar bastante aí sobre a gestão de projetos, enfim, já naquela época já se falava muito sobre a necessidade do gerente ser um bom comunicador, né? Inclusive se falava que 90% do tempo dele deveria ser gasto se comunicando. Então, para Oh. você ver a importância desse papel de ser um bom comunicador, de comunicar bem, de alinhar bem com a equipe. E justamente nos últimos anos, né, principalmente nos últimos 7 anos, onde eu tenho atuado mais fortemente dentro desse mundo ágil, justamente é a tentativa que o mundo ágil faz de tentar melhorar, promover melhor essa comunicação, e a gente vai explicar aqui um pouquinho para vocês como isso se dá. Seja muito bem-vindo. Você também, Mota, muito bem-vindo. Faça as honras da casa aí. A primeira pergunta propriamente dita para o Júnior Rodrigues. Vamos lá, Júnior, prazer ter você aqui conosco no painel Mais de Credibilidade. Mas eu já, feita as honras da casa, como o Estevão acabou de fazer a introdução, eu queria ir direto ao assunto, porque esse é um assunto muito rico. É um assunto muito rico e eu tenho certeza que você vai dar uma aula para a gente. Eu queria dizer para você o seguinte: comunicação assertiva para times ágeis. Se eu colocar um sinalzinho de igual, é igual a colaboração. É igual a colaboração. O que você pode dizer para nós? Isso está ligado diretamente a uma coisa que você já conhece há muito tempo, que é o Manifesto Ágil lá de 2000. Está ligado Exatamente. entre indivíduos e interações. Diz para nós o que essa comunicação assertiva tem a ver com equipes e até uma provocação, em níveis de maturidade também. Legal você ter tocado nesse ponto, né? Você já tocou em dois aspectos que vêm lá do Manifesto Ágil, né? Ele foi um grito de guerra, né? Para que justamente aquele pessoal que já vinha trabalhando com diversas abordagens ágeis mostrassem ao mundo o seguinte, ó, a forma como a gente vem trabalhando até aqui não vem dando resultado, então a gente tem testado novas práticas, novas formas de atuação. E os dois principais pilares, né? Dos quatro que a gente tem aí, que são os valores do Manifesto Ágil, falam exatamente sobre isso. A comunicação, que é indivíduos e interações, e a colaboração, como você bem mencionou. Então, isso está ligado diretamente ao que eu acabei, né, de mencionar, que é justamente a problemática que a gente sempre teve nas iniciativas, nos projetos. Por quê? Porque a falta de comunicação, a falta de alinhamento entre as pessoas, né, com relação principalmente a quais são os objetivos, o porquê
que a gente está fazendo algo que a gente está fazendo sempre foi muito falha, né? Se a gente remonta a forma tradicional de se fazer gestão, né, tinha lá a figura, né, do gerente ali, ou gerente de projetos, especificamente falando de projetos, onde ele detinha toda a informação e ele era o responsável por dizer, ó, você faz isso, você faz aquilo, ele que definia quais eram as atividades, qual era o escopo do projeto de forma muito centralizada. E aí, simplesmente, ele passava à equipe aquilo que tinha que ser feito. E muitas das vezes, quem estava fazendo não sabia o que estava fazendo, por quê, para quê, então não tinha um alinhamento. E esse é um grande ponto também que traz a reflexão, até mesmo com relação às próprias iniciativas, porque muitas das vezes também a gente inicia ou iniciava, né, essas iniciativas sem muito ter claro ali o porquê que essas iniciativas estavam sendo tocadas. E aí acho que um ponto principal é a gente entender o porquê se fazer algo, né? O porquê que eu estou entregando esse projeto, porquê eu estou realizando ou desenvolvendo essa solução, porque precisa ter claro um problema que a gente quer resolver. Então já começa por aí a gente ver a necessidade, primeiro, da gente entender claramente o problema ou o porquê a gente está realizando algo, e é isso ser muito bem comunicado, para que a equipe saiba quais são os objetivos que precisam ser alcançados. E aí, a partir disso, ela consegue destrinchar muito melhor, consegue realizar o trabalho de uma forma muito mais efetiva, né? E Ô, aí, Júnior, pode falar. Não pode concluir, pode concluir. Não, e na verdade, só para poder complementar, já que o Alexandre mencionou do manifesto, eu queria só mencionar mais alguns itens rapidamente aqui do manifesto, Claro. que a gente tem 12 princípios também que falam, né, que são tratados lá dentro do Manifesto Ágil, e alguns deles estão também diretamente ligados a essa questão da comunicação. E aí, o quarto princípio, ele fala: pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto. Então, já vê que a gente precisa unir as pessoas para que elas consigam trabalhar, né? O método mais eficiente, que é o sexto princípio, e eficaz de transmitir informações é através de conversa face a face. Então, já é outro ponto aí que traz também a necessidade da comunicação. E o último princípio, que é o 12, ele fala: em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina e ajusta o seu comportamento de acordo. Então, a gente vê que o manifesto ele traz na sua essência aspectos muito importantes e relativos à comunicação. Deixa eu só para contextualizar. Eu não sou da área de gestão, eu acho importante, porque pelo que vocês dois que militam nessa área estão falando, esse tal desse manifesto aí ágil foi no ano 2000, acho que significou uma ruptura na forma de gestão que até então se praticava. Presumo era uma forma muito centralizadora, você só dividia as tarefas, cada um fazia o seu sem saber o que o outro estava fazendo e por quê, o resultado. Foi isso mesmo, Júlio? Foi assim, na verdade, como eu disse, né? O objetivo do manifesto era eles levantarem a bandeira, foram 17 signatários, e alguns deles já estavam realizando algumas práticas, e muitas dessas práticas, elas são herdeiras, vamos dizer assim, do sistema Toyota de produção. Então, vem lá muito do sistema Lean, do uso do Kanban, enfim. E aí, muitas dessas práticas elas começaram a ser utilizadas, o Scrum, o XP, enfim, algumas outras práticas dentro das organizações, mas todas elas tinham muitas similaridades, justamente por terem essa raiz muito forte no Lean, no PDCA, por exemplo, né? E aí, quando a gente fala da agilidade, é preciso a gente entender que, embora pareça, mas ela não é algo novo. E nem tão novo também, mesmo se a gente remonta ao Manifesto Ágil, que é de 2001. Então, muitas das bases, como eu estou dizendo, vêm da década de 70, algumas da década de 50, quando a IBM já realizava desenvolvimento incremental, e outras até da década de 30, 40, ali, na verdade, quando começou a surgir o PDCA, PDSA. Então, a gente vê que é algo que não é tão novo assim, mas que ele acabou tendo um crescimento muito forte a partir do manifesto. Então, o manifesto realmente foi o grande responsável por levantar essa bandeira no mercado, mas aí, a partir de então, as empresas começaram então a identificar o potencial que o manifesto, né, na verdade, todos esses preceitos, esses valores e princípios que a gente está mencionando aqui, eles tinham para contribuir para o dia a dia das organizações. Por quê? Só para dar mais um adendo aqui, porque quando a gente fala, né, do Manifesto Ágil, é preciso entender que ele nasceu dentro da indústria de desenvolvimento de software, né? E por
Exatamente. E quando a gente fala dessa área, principalmente, né, software, desenvolvimento de software, é um ambiente inerentemente incerto. E aí, quando a gente fala de incerteza, não é o que a gente tem vivenciado cada vez mais dentro do nosso mundo, né? Claro. Então, por isso que cada vez mais as organizações, de forma geral, começaram a adotar essa abordagem ágil, porque é uma abordagem que tem mais condições de enfrentar e de lidar com esses momentos de incerteza que cada vez mais estão se acentuando. Então, por isso que a agilidade, de forma geral, e aí não falando especificamente de um framework, de um modelo, mas essa forma de fazer gestão mais colaborativa, mais comunicativa, que dá mais autonomia para as pessoas, que promove a autogestão das pessoas também dentro da equipe, foi sendo privilegiada. Por quê? Porque para a gente ser ágil, de fato, e aí vocês fizeram uma boa sacada aí quando você falou, né? A pressa é inimiga da perfeição, enfim, é preciso entender que ágil é diferente de ser rápido, né? Ágil é você ter um conjunto de valores e princípios, enfim, de uma forma de gestão que te permite ser adaptável, que te permite se adaptar continuamente a essas transformações, né? E não necessariamente você está entregando mais rápido. Então, essa capacidade de você se adaptar é o que vai te dar condições para que você consiga lidar com essas transformações, com essas incertezas, e que para que você consiga ser ágil de fato, é preciso que você dê a autonomia lá na ponta, em quem está botando a mão na massa. Por quê? Porque, aí falando da comunicação, se para eu tomar uma decisão eu preciso comunicar com o meu supervisor, que preciso comunicar com o coordenador, com o gerente, com o diretor, com o presidente, para depois Pelo isso amor de descer Deus, né? e tomar a decisão, como é que eu vou ser ágil dessa forma? Como é que eu vou me adaptar rapidamente? Então, isso não vai funcionar. Mota. Ô, Júnior, eu queria... Você brilhantemente deu uma aula, refez aí, resumidamente um pouquinho da história do Manifesto Ágil, mas eu queria fazer uma provocação para você, uma outra provocação, que aí a gente está falando do lado de cá. Então, de quem gera, do emissor da mensagem. E lá na hora, e quem recebe, e o receptor, tem a ver. Então, eu queria te perguntar assim, a comunicação assertiva para os times ágeis depende necessariamente do modelo de maturidade desses times? Do modelo, diria do nível de maturidade, sim. Do nível de verdade, maturidade. exatamente. Isso. E exatamente porque se a gente pega ali uma curva de evolução, e aí por isso que, por exemplo, no mercado, e aí já falando de alguns métodos, abordagens aqui, por isso que no mercado tem uma discussão forte, e aí, ao meu ver, desnecessária também, mas, enfim, com relação ao qual é a melhor abordagem para você utilizar nessas equipes ágeis, se é o Scrum ou o Kanban, enfim. Por isso que muitas das vezes, quando a gente está falando de times mais imaturos, a gente normalmente acaba adotando um framework mais prescritivo, né, um pouco mais amarradinho ali, que disciplina mais as equipes, como o Scrum, do que o Kanban. Por quê? Porque como a equipe ainda está imatura, ela ainda não consegue lidar bem com essa autonomia que precisa ser dada para essa equipe, a sua própria autogestão das atividades. Então, tudo isso faz com que a gente precise criar alguma disciplina um pouco mais, não vou dizer rígida, mas um pouco mais fechadinha ali para que você consiga seguir as cerimônias, para que você consiga utilizar os artefatos necessários, para que você estabeleça muito claramente quais são os papéis. Então, inicialmente, quando a gente está falando de iniciar ali com uma equipe que ainda está imatura, é preciso, sim, que a gente tenha alguma forma mais amarrada ali da gente fazer essa gestão e comunicação para que a gente consiga fazer com que aí sim, né, ela consiga ir evoluindo e a gente comece a dar mais autonomia ainda para essa equipe. Por quê? Agora, Porque Júnior, se a gente sair do modelo tradicional, né, e trazer para o modelo ágil, ninguém muda do ágil para o tradicional de uma hora para outra. De uma hora para outra. Não é um clique. E é um trabalho muito forte, não progressivo. Somente exatamente, e de cultura, de aculturamento. Isso. Né? Então, não adianta simplesmente você chegar lá e dar um treinamento de Scrum, certificar, com Kanban. Está resolvido. É trabalho cultural. Quando você fala imaturidade da equipe, isso não tem a ver com a idade média do time, né? Não. Podem ter pessoas maduras em termos de faixa etária, porém muito imaturas
ao não aceitarem mudanças, né? Exatamente, exatamente. Porque, aí, continuando o que eu estava falando, na verdade, imagina uma pessoa que trabalhou 20, 30 anos, né, de uma forma mais tradicional, que é uma pessoa que não consegue lidar com a autonomia, ela precisa ser direcionada, ela precisa ser. Alguém precisa estar ali tocando bumbo, Orientada, orientando, dizendo o que ela né? precisa fazer. Ou como um Exatamente. coach acompanhada, né? Exatamente. Então, assim, não adianta você. Ah, mas aí, ô Alexandre, até se for numa figura mais de coach, onde a gente, imaginando como coach, que ele está mais ali para dar um direcionamento e não simplesmente ficar dando ordens, né? Que aí Okay. normalmente É mais válido. Exatamente. Que a gente normalmente se estar mais habituado a receber ordens dentro de um modelo tradicional. Então, essa pessoa que recebeu ordens a vida inteira e que sempre trabalhou dessa forma, como que ela vai virar a chave e passar a trabalhar de uma forma mais livre, ali, mais autônoma de uma hora Autônoma. para outra? Exatamente. Então, é essa maturidade. A maturidade é exatamente nisso, né? Na capacidade de tomar suas próprias decisões, de ser autônoma, de autogerenciar o seu trabalho, de trabalhar de uma forma mais disciplinada, sem que alguém precise te disciplinar, né? E aí que você consiga fazer o seu trabalho, por quê? E aí entra um ponto que é importante, porque quando a gente fala de agilidade, a gente fala muito em colaboração, e isso está lá no Manifesto Ágil, né, como a gente mencionou. Mas eu costumo dizer que colaboração sem alinhamento não é nada. Então, precisa sim que as pessoas estejam muito bem alinhadas sobre aonde elas devem chegar, qual é o objetivo que elas devem alcançar, para aí sim para que elas consigam tomar as suas próprias decisões, exercer a sua autonomia e realizar as suas atividades no seu dia a dia. É interessante ver hoje nós estamos conversando com o Júnior Rodrigues, já estamos por finalmente aqui, o tempo passa muito rápido quando Muito. o conteúdo é bom, né? Mas o bom é isso, né? Aquele gostinho, já acabou. Né? Mas é interessante porque o Júnior, ele já deu várias, digamos, bússolas para a gente, né, Mota? Tenho certeza que a cereja do bolo ele guardou para o final, mas rapidamente, nesse período de pandemia, acredito que em breve, se Deus quiser, nós vamos voltar ao olho no olho, ao face to face, né, como você destacou. Como você está trabalhando online nesse momento? Como você manter a unidade da equipe, a motivação da equipe nessas plataformas pelas quais a gente vem se comunicando, como esse Zoom aqui? Estevão, perfeita a sua pergunta. E, na verdade, se a gente parar e fizer um paralelo, né? E aí eu remonto ali para o início da pandemia, onde a gente escutou alguns relatos de que o cara tinha que abrir o Zoom às 9 horas da manhã e ficar com o Zoom logado até às 18. Ele só poderia ir ao banheiro em 5 minutinhos e voltar, ter 1 hora de almoço, tudo controlado, porta fechada, ninguém poderia entrar no ambiente, porque senão ele era penalizado. Faz sentido, né, uma forma de gestão de microgerenciamento, essa forma de gestão tradicional, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Dentro desse modelo online que a gente está vivenciando, não faz sentido nenhum, não tem como a gente controlar as pessoas. E aí, a gestão, ela passa cada vez menos pelo comando e controle e cada vez mais por uma liderança que engaje as pessoas, que faça com que elas, né, tenham realmente essa sensação de pertencimento, que elas entendam qual é o propósito, qual é o objetivo que a gente queira alcançar, e elas se conectem a esse propósito e a esse objetivo para que elas consigam dar o seu melhor. Então, o trabalho do líder está muito mais no sentido de você construir a confiança, de você fazer com que as pessoas confiem umas nas outras, e principalmente o líder com a sua equipe, com o seu liderado, e o liderado com o seu líder, para que a gente consiga, então, construir essa relação. E aí, quanto mais confiança a gente tiver, menos controle, né? E se a gente precisa, ou se a gente não tem como exercer tanto controle nesse mundo virtual, fica cada vez mais evidente que a gente precisa de mais confiança. E aí essa confiança, ela passa necessariamente por a gente manter esse alinhamento, estar em constante comunicação, a gente estar o tempo todo fazendo ações para que as pessoas possam ter voz, para que elas possam falar, expressar as suas ideias, necessidades, vontades, e aí passa necessariamente por um papel muito importante do líder em promover isso e garantir que realmente as pessoas estejam muito bem alinhadas com esse objetivo e propósito, e elas possam se engajar nisso para que elas consigam dar o seu melhor.
Mota, chegou a hora da bússola Imagem e Credibilidade, do painel Imagem e Credibilidade. Para onde iremos? Ô, Júnior, um desafio para você. O que você pode deixar como mensagem final, uma orientação de forma bem sucinta, bem objetiva de tudo que nós falamos aqui? Estevão, tem inclusive um vídeo do Simon Sinek, né? E aí quem quiser também ler o livro dele, que é muito bacana, que é Líderes se servem por último, né? Ele fala o seguinte, e aí a gente fala muito, né? A gente está falando aqui de quê? De comunicação, né? E quando a gente fala de comunicação, a gente fala muito sobre oratória, só que a gente fala pouco sobre a escutatória, né? A gente ouvir. Isso. Exatamente. Isso. Famosa escutativa. Exatamente. Isso. Então, se eu pudesse deixar aqui como, né, uma bússola, a orientação final é ouça, né? Ouça. Primeiramente, ouça. Chegar num ambiente, líderes principalmente, né? Ouça. Primeiro ouça, espere, deixe as pessoas falarem. E aí, no final, você expressa a sua opinião, já tendo ouvido todos, colhido todas as ideias. Então, realmente, eu acho que o principal ponto aqui para a gente levar para ter uma comunicação efetiva é ouvir, ter uma escutativa, porque, de fato, isso é que vai ajudar você a alcançar melhores resultados. Júnior, foi um prazer, um privilégio tê-lo aqui. É interessante porque são dois gestores, né? Eu sou jornalista com dois, o Júnior e o Mota. Então, aos poucos, a didática foi tomando conta do bate-papo. É óbvio que quem é gestor está mais acostumado, mais familiarizado com alguns termos que ambos citaram. Mas é interessante que, mesmo sendo técnicos, né, o Júnior e o Mota conseguiram dar um tom didático, né? Um bate-papo totalmente informal, com exemplos práticos que todos entendem. Então, parabenizo você, desejo sucesso e volte quando quiser. Eu iniciei, agora o Mota encerra esse nosso painel, Mota. Obrigado. Isso aí, Júnior. Eu tenho que confessar que eu tinha aqui um rol de questões para trocar ideias com você, mas como o Estevão falou há pouco, o tempo nosso é muito curto, o assunto é profundo, é muito bacana, é muito leve, viu, Estevão? É muito leve, porque ele trata de questões que são inerentes aos nossos valores como seres humanos. Então, nos comunicarmos com a equipe, enquanto líderes, enquanto liderados, enfim, é fantástico. Mas, e até porque eu tinha uma pergunta para o Júnior, ele acabou respondendo. Mas, Júnior, olha, muito obrigado por você ter atendido o nosso convite, aceitado o nosso convite. Nós vamos chamá-lo novamente, até para nos aprofundarmos um pouquinho mais no tema, com certeza. E obrigado, porque eu costumo dizer, quem sai ganhando é quem está nos assistindo, o seguidor do Imagem e Credibilidade, o seguidor do Júnior Rodrigues, aqueles que vão entrar no nosso canal para ver esse conteúdo. Foi, de fato, absolutamente didático, então é fácil de pegar, é fácil de entender os códigos, as dicas foram dadas, as pessoas vão nos acessos corretos para ter o seu conteúdo. Obrigado, Júnior. E dizendo que o painel Imagem e Credibilidade é um espaço seu, mas que na semana que vem nós vamos ter outro brilhante convidado, outra brilhante entrevista e um brilhante conteúdo. Obrigado, Júnior. Prazer em ter tido você aqui conosco. Até a próxima. Acessem imagemecredibilidade.com, onde este conteúdo e muito mais vai estar devidamente postado. Pessoal, até semana que vem. Tchau, Júnior. Um abraço. Tchau, Mota. Um abraço.